Estimados vizinhos, como estão vocês? Aqui quem fala sou eu, seu amigo Gabriel, do Turma CH, e hoje nós recebemos Davi Taiu. Ele que participou de Miguelito, vai contar pra gente como que foi, né, fazer aí esse projeto, essa série. Vai contar pra gente sobre outros projetos que ele tem na vida dele, que são muito lindos, como Doutores da Alegria, Vagalume Tum Tum, que fala de Shakespeare para crianças. Desde já quero agradecer a todos vocês que estão entrando aqui em nossa live. Se você estiver nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, onde essa entrevista estará disponível após o término dela ao vivo, curta esse vídeo, tá? Se inscreva em nosso canal do YouTube. E você que está chegando no ao vivo, manda pra gente nos comentários qual cidade e estado você está nos assistindo. Gente, Miguelito explodiu, né? Eu acho que não tem nem muito o que falar de Miguelito. No nosso canal do YouTube nós temos falando bastante coisa lá de Miguelito. Mas olha, eu acho que dispensa até apresentações, né? Eu acho que todo mundo aí já deve ter visto, né, alguma coisa, uma coisa ou outra. Viu a repercussão, né, que o Miguelito está tendo, até por ser aí uma cópia de Chaves. Mas eu vou conversar com o Davi, que fez um personagem bem parecido com o Kiko, se de fato era uma cópia de Chaves, se não era, o que foi que aconteceu, tá? Então eu vou chamar aqui o Davi, que vai contar pra gente muitas outras coisas. Então sejam todos bem-vindos aqui em mais uma live do Turma CH. Pergunta, sugestão, boa noite a todo mundo que está entrando. Deixa eu... Tenta virar no... Aí. Consegui. Boa noite, Davi, tudo certo? Boa noite, querido. Tudo bom? Tudo bom, Gabriel? Como é que você tá? Olha, muito obrigado, tá, por ter aceito aí esse convite. Uma honra poder estar conversando aqui com você. Muito obrigado mesmo, viu? Não, um prazer, um prazer. Muito obrigado pelo convite. Davi, eu queria primeiro que você se apresentasse para quem te conheceu lá em Miguelito. Para quem te conheceu ali vestido de criança, com a Dona Tita como mãe. Queria que você se apresentasse. Bom, o meu nome é Davi Taiu. Eu fiz escola de arte dramática, eu entrei em 1986, né? Então, quando a gente fez o Miguelito em 99, eu já estava com uma carreira bem grande aí, só que não de televisão. De televisão não tinha experiência nenhuma, né? Para mim foi um grande susto, e para a grande maioria dos meus amigos que estavam fazendo ali também, porque o diretor, o Milton Neves, ele queria muito trabalhar com atores de teatro, né? Ele queria ver como que funcionava dentro dessa linguagem, né? Porque o Chaves, por exemplo, eles tinham um talento incrível, um talento circense incrível, né? E acho que nessa época não se tinha muito conhecimento. Por exemplo, agora eu tenho uma verticalidade na linguagem do palhaço. Nessa época não tinha muita gente, muitos atores que tinham. Então ele queria mesmo chamar os atores para isso. Mas faz um tempinho, faz 23 anos, eu vou ter que buscar na memória tudo. E como que você entrou em Miguelito? Foi teste, foi convite? Eu tenho uma grande amiga que ela sempre tenta me meter nas coisas. Ela chama Lara Córdula. Ela faz a mãe do Marquinhos, A né? Dona E aí o Tita. Isso. Aí o que estava acontecendo? Ela tava sendo feito o teste. Aham. E aí fizeram um teste com muita gente em São Paulo. E aí não achavam o personagem, né? Ele não achava, o Milton Neves não achava. E aí a Lara, que já estava escolhida, né, para fazer parte do elenco, ela me indicou para ele, falou assim, eu vou chamar um amigo que não é nada ligado nas questões de televisão, que ela é mais radical no teatro, para você conhecer e fazer o teste. Aí eu fui lá e fiz o teste com ele, assim, foi bem encomendado, daí ele gostou, comecei a fazer. E assim, isso é incrível, porque realmente o elenco é todo de teatro, né? Hélio Cícero ali, a própria Lara que você comentou.
E você já tinha atuado com alguém do elenco antes ou foi a primeira vez? Olha, o Hélio Cícero, para mim, é um mito, né? É um dos grandes atores de São Paulo. A tua câmera congelou Agora para mim. voltou? Tá, voltou. O Hélio Cícero, ele fazia parte de um grupo que chamava Boi Voador, que trabalhava com Ulisses Cruz, era um grupo muito grande, onde era a melhor coisa que existia em São Paulo. Eles saíram do Antunes Filho, que era um grande gênio do teatro, e foram fazer um espetáculo que fazia Os Velhos Marinheiros. E eu adorava o Hélio Cícero, eu achava ele the best, assim, o melhor ator que eu já tinha visto em cena. E aí, o que aconteceu? Quando a gente foi trabalhar, eu falei assim, nossa, é maravilhoso. Aí eu entrei no grupo do Hélio Cícero, só que ele não trabalhava no Boi Voador. A gente foi fazer o Despertar da Primavera, que é de um alemão, Frank Wedekind, e foi uma peça maravilhosa. E aí eu me enturmei, né, com o Hélio Cícero. A Lara, em seguida, eu fiz um espetáculo que chamava O Concílio do Amor, na direção do Gabriel Vilela. E eu fazia Cristo, né, Jesus Cristo, era uma peça alemã muito bacana, foi um sucesso grande nessa época, em 90, 91 também. E a Lara fazia, daí que a gente se conheceu e nunca mais se separou, a gente é amigo desde então. Isso é ótimo, isso é ótimo. A gente tá falando aqui nomes, ó. O Hélio Cícero, ele faz o seu Picuco e faz também o cobrador de aluguel, o seu Otávio. E o Milton Neves, que a gente comentou, não é o comentarista esportivo, é um diretor de programas infantis. Ele dirigiu o Bom Dia e Companhia, os programas com a Eliana. Acho que foi ele também, né, Foi, que fez. foi. E ele que criou ali o Miguelito, né, que foi investindo ali. E como que, quando ele apresentou para vocês o Miguelito, já se falava que tinha essa inspiração ou referência em Chaves ou não? Como que foi isso? Isso foi uma surpresa, eu não sei, eu não me lembro se para todo o elenco, mas a memória que eu tenho disso Aham. foi uma surpresa assim, até de falar assim, acho que eu não vou fazer, assim, porque quando foi proposto, assim que a gente estava fazendo teste, experiências, a proposta, o que diziam, é que era uma coisa baseada na Vila Sésamo. Eu não sei se você Aham. conhece a Vila Sim, Sésamo, sim. mas a Vila Sésamo foi da minha infância e eu adorava o Garibaldo, os atores, aqueles personagens maravilhosos, né? Tinha bonecos, eu adorava a Vila Sésamo. Eu falei assim, nossa, pegar uma coisa da minha infância para fazer vai ser genial, né? Uma coisa com referência naquilo, para mim vai ser muito bacana. Aí que quando a gente passou, foi lá assinar os contratos, que a gente ficou sabendo, né? Assim, eu acho que uma parte do elenco sabia, Aham. mas uma parte não sabia não, né? Era uma parte mais novata, assim, nessa área. E aí foi uma surpresa, eu falei assim, gente, como assim, né? A referência é Chaves, mas era um preconceito que eu tinha, porque eu não tinha conhecimento do Chaves. Eu não tinha conhecimento. Aham. Na época que o Chaves estourou, né, que foi na década de 80, 90, que fazia muito sucesso, eu estava trabalhando das 8 da Aham. manhã às 6 da tarde, indo para a escola à noite. Então, assim, não tinha tempo para acompanhar nada da televisão. Uhum. Mas aí, quando eu fui fazer escola de arte dramática na USP, eu recebi um estudante mexicano na onde eu morava, lá na residência da USP. E aí ele falava muito do Chapolin Colorado. Ele falava muito, ele tinha camisa, ele falava o tempo todo. E aí eu falei assim, gente, o que é o Chapolin? Aí ele me apresentou, e quando eu fui ver o Chaves, eu achei genial, porque eram esquetes circenses, uma Uhum. dramaturgia extremamente fechada, bonita, assim, construída. As claques e as cascatas, claques são os tapas, as cascatas são os tombos, né, que os artistas, os palhaços tomam. E eu falei, meu, eles fazem isso perfeitamente, eu nunca vi isso tão bem feito na televisão. Então eles tinham transportado para a televisão uma linguagem circense, Uhum. com uma maestria que eu nunca tinha visto, né?
Eu adorava os palhaços de televisão na minha infância, Torresmo, Pururuca, adorava. Mas quando eu vi o Chaves, eu falei assim, eles fazem toda a dramaturgia circense de uma forma muito próxima, que criança gosta, adolescente gosta, adulto gosta. Eu falei assim, o que é esse fenômeno? O que é isso? E aí eu me interessei muito pelo Chaves. Só que fazer uma coisa com uma referência que estava tão em voga na época, eu achava muito arriscado. E assim, a gente ficou, foi bem resistente, né? Todo mundo falando, olha, a gente, porque pediam, alguns produtores pediam para a gente copiar, e a gente era resistente. A gente falou assim, não, gente, a gente é ator de teatro, a gente cria isso, dá um tempo para a gente criar, que a gente tem, só que não tinha tempo. Televisão é muito rápido. Então, o que acontecia? Assim, então, você vai ter que... Você viu o choro do Kiko? Eu falei assim, vi o choro do Kiko, ele chora, eu precisava ver de novo, assim, então, você faz igual. Eu falei assim, não, igual eu não vou fazer. Igual eu não vou fazer. Daí eu me recusava. Daí ele falou assim, então tá, então me propõe um outro choro. Assim, de uma hora para outra, a gente ia gravar daqui uma hora. Eu falei assim, tá, então propunha, assim, 10 choros, dele escolhia um, né? Então foi assim, foi tudo muito no susto. O meu figurino era de marinheiro, né? O do Isso que eu Kiko ia te perguntar, isso que eu ia te perguntar, porque o Paulo Dias, que é neto do Baccelli, ele tem uma foto. E tem você de marinheiro. Era um também. piloto? Não, né? Então, na verdade, aquilo foi uma foto para divulgação. Foi quando o elenco Sim. foi fechado e a gente foi para o estúdio para fotografar com o figurino e com... E aí, foi quando eu vi o figurino, né? Porque tinham tirado medida e tudo, mas eu não tinha visto. Aí, quando eu vi o figurino, eu fiquei em cima. O Milton Neves era uma pessoa extremamente carinhosa, muito acessível. Aí eu ficava no pé dele e falei, Milton, vamos fazer uma outra coisa? Porque o marinheiro, ele não, as crianças brasileiras não usam marinheiro. Talvez não, há 3 décadas antes, talvez sim. Mas não, as crianças de hoje não. As crianças usam roupa extravagante, colorida. Era bermuda colorida, camiseta. Aí eu falei assim, vamos mudar, tem muita coisa moderna. Daí eu levei um monte de fotos para eles de crianças super modernas. E aí a figurinista, a produção toda, deu o braço a torcer e mudou o figurino. Foi uma das conquistas. É porque isso do marinheiro, vem, eu acredito, né, que o ator que faz o Kiko deve ter se inspirado em um outro ator mexicano, ele chama Chabelo, faleceu até pouco tempo, que se vestia assim de marinheiro, fazia uma criança na década de 50. Então, assim, é uma coisa que remetia bem no passado mesmo, né? Então, quando eu vi a foto, eu falei, será que gravaram algum episódio assim? E você chegou aí numa coletiva de imprensa que teve na Record? Ou será que foi só o Estrela? Eu não me lembro, eu acho que não. Eu acho que eu me lembraria. Acho que não. Acho que o Homero Não. Salles chegou até a comentar isso da Vila Sésamo e falou assim, não, a gente, só porque a gente vestiu adulto de criança é Chaves, não, uma inspiração em Vila Sésamo, mas quando a gente assiste, a gente vê umas semelhanças bem gritantes, né? Igual o caso do Miguelito morar numa caixa, né? A Dona Tita sempre que tem bobos. Não. Não, É bem... não, era assim, entre a gente na produção era assumido tanto que era cobrado da gente alguns bordões, né, dos personagens. E aí a gente tentava traduzir para o que a gente criava ali de uma forma mais... E como eu te falei, assim, uma roupa mais parecida com as crianças, porque a proposta era para o público infantil, e nem era para um público Isso. infantil pré-adolescente. Era para um público infantil mesmo, era muito focado nisso. Tanto que se falava muito para a gente, falou assim, olha, é para público infantil, então é melhor vocês não fazerem determinadas coisas, e assim, porque era focado. O Chaves não, o Chaves, né, de 0 ano até 90 adora o Chaves, é uma coisa universal, é outra coisa. E vocês todos de teatro, né, com uma carreira assim extensa, entre vocês, o que vocês comentavam, assim, o que vocês achavam de ter essa referência de um outro programa, assim? Qual que era o comentário entre vocês? Olha, no começo foi uma resistência interna,
Não foi uma coisa assim, ah, vamos resistir. É uma resistência interna. A gente ficou um pouco assustado, principalmente com a linguagem, né? Porque na televisão, às vezes você nota que a luz é mais importante que o ator, que o cenário é o mais importante. Se está vazando o boom aqui do microfone, é mais importante que o ator. Para tudo, para a gravação. Mas se o ator parar, nossa, é uma bronca homérica, né? Então, assim, tudo é mais importante que o ator. E a gente estava assustado com essa inversão de valores, porque no teatro o ator é importante. O ator ensaia durante meses para finalizar uma coisa e apresentar para o público, e cada dia é um espetáculo diferente. É igual, mas é diferente. Na televisão, não. Assim, o ator ficava no último da fila de prioridades e gravou é aquilo para sempre. Então a gente ficava muito tenso para gravar. Quando eu falava gravando, a gente esquecia texto, a gente fazia, tá, e o que, que era mesmo para eu fazer? Para onde era para lá? Não, dava broncas o tempo inteiro da gente. E a direção foi do Milton Neves, teve mais alguém que estava lá, o Elias Abrão ou o Gugu Liberato, eles ficavam ali também assistindo na produção ou não? O Elias Abrão, ele estava sempre presente, mas sempre presente na ilha de edição. Ele estava lá acompanhando a edição, vendo como a gravação estava indo. Mas o Elias, ele festejava muito, porque quando começou, quando foi ao ar, assim, estreou, né, a gente estava nada, né, aparecendo, daí falou assim, meu, o que vai ser? Só que a cada episódio que apresentava, subia, né? E o Elias era o que mais festejava, com assim, subiu, a gente está batendo o outro programa do outro canal mais importante, gente, vem aqui, vamos festejar, olha aqui o Ibope como que está indo, a gente está subindo. Então, assim, ele festejava muito e chamava todo mundo, o elenco, produção, todo mundo, para festejar junto. Ele era muito ali presente. E o Milton, ele estava sempre do lado, assim, sempre acompanhando as necessidades, direcionando para o que ele pensava do programa, sempre cobrando que era uma coisa para criança pequena, para que a gente não extrapolasse nas coisas que... Porque era tudo ator velho de guerra, né, de teatro. Então eu falei assim, gente, eu estou aqui para segurar, é para criança que a gente está trabalhando. Então era sempre com essas rédeas. E como que você vê essa repercussão, depois de quase 25 anos, um programa que ficou ali uma semana apenas no ar, todo mundo querendo entender o que é Miguelito, como que você vê isso? Como que você entende essa repercussão? Primeiro, assim, eu achei inacreditável. Quando o Eduardo que me falou, o Eduardo ele falou assim, ele falou, Davi, você tá acompanhando o que está acontecendo na internet? Eu falei assim, depende, né? Tá acontecendo tanta coisa ruim na internet. O que, exatamente? Aí ele falou, o Miguelito veio à tona, tá viralizando. Eu falei assim, como assim? Por quê? Por quê? Faz mais de 20 anos, o que aconteceu? Aí ele falou, não, porque tinha uma entrada do programa que ficou viralizando durante um tempo, as pessoas estavam super curiosas com o que era aquilo, e de repente o sobrinho do Bacelli, acho que é sobrinho do Bacelli, o neto do Bacelli, descobriu nas coisas do Bacelli as filmagens e colocou na internet. Assim, nossa, mas ele pode fazer isso, né? Porque, na verdade, o programa parou por um problema de direito de imagem. Eu falei, mas ele pode fazer isso, será? E aí ele falou assim, eu não sei se pode na internet, a gente nunca sabe o que pode e o que não pode, mas está acontecendo. Aí ele me falou da entrevista que ia fazer com você, a live, daí eu falei assim, nossa, eu quero ver isso E tem um muito. momento, todo mundo perguntando, e o Marquinhos, onde que tá o Marquinhos? Todo mundo perguntando. Aí o Estrela comentou que você tinha o seu projeto com Doutores da Alegria, Shakespeare para criança. O pessoal ficou muito curioso. Falei, não, tem que ver se o Davi vai querer topar, vai querer falar sobre o Miguelito. E você tocou também no assunto que eu queria te perguntar. Por que durou pouco tempo? Porque vocês produziram mais de 20 episódios e só foram 5 ou 6 no ar. Qual que foi o motivo? Uma questão bem delicada. Aliás, assim, está sendo divulgado, eu vi. Aliás, eu acho que tem muita gente que
que tenta fazer sucesso julgando e condenando, né? Falei assim, nossa, gente. Falei assim, nossa, cada fala dura. Eu falei assim, ok, gente, o programa pode ser que não tivesse, assim, uma qualidade maravilhosa. A gente estava tudo aprendendo. Aliás, assim, esses que tá na internet, foram os primeiros, a gente estava duro. Depois a gente começou a esmerilhar, de se divertir. A gente tinha que parar a gravação porque a gente não aguentava de rir do outro. O que nunca aconteceu nos primeiros episódios. Então a gente aprendeu a se divertir com o que a gente estava fazendo, a inventar outras coisas, outros bordões. O Hélio Cícero era um companheiro de primeira, ele ficava em cima da gente. Se você experimentar isso, vai ficar mais legal. A gente experimentava e era muito mais legal mesmo. Você lembra de alguma cena divertida, assim, alguma coisa que aconteceu? Lembro, mas eu vou falar essa coisa porque eu acho que tem essa notícia falsa que foi muito divulgada, que as pessoas falam, não, ó, esse fracasso parou porque foi um fracasso, parou. Eu falei assim, não, gente, não foi assim. Não um motivo que eu lembro, por exemplo, eu posso estar muito equivocado. Mas o programa parou porque teve mesmo um problema legal de direito de imagem. E aí a gente teve que parar as gravações. Né? Você fala de direito de imagem de algum companheiro do elenco ou de alguma coisa a ver com Chaves? Não. Não, direito de imagem dos artistas contratados. Ah, sim. É porque também ele era produzido por duas produtoras, terceirizava, eu entendi. E aí teve... Aí deu um problema bem grande e aí não deu para continuar. E aí parou tudo, mas era assim, as questões foram muito pensadas, muito discutidas, né, quando parou o programa, não foi assim, vamos parar, nunca mais vai ter. Foi uma coisa que foi um processo dolorido, porque a gente já estava gostando, a gente estava gostando muito de fazer, né? Eu acho que foram 22, se não me engano, foram 22 episódios, e eu lembro que a gente se divertia muito nos últimos, né? A gente já estava brincando muito, porque a Luá, por exemplo, eu não conhecia. E aí, de repente, você conhece uma pessoa, daí ela também começou a voar no programa, fazer coisas muito engraçadas. A Lara, né? A gente estava muito duro no começo. A Aninha Andreata, eu falei assim, ela tinha muitas informações que cobravam. Eu não me lembro o nome dos personagens do Chaves, mas não era só a Chiquinha, era outra amiguinha da escola também, que era pedido. Assim, era quase uma mescla de dois personagens. Então tinha referências que se juntavam. E aí, assim, agora... Foi por esse motivo, na verdade, não foi porque... aliás, era o contrário, estava subindo, o programa estava batendo os outros programas no mesmo horário, que era o que eu me lembro, porque a gente comemorava. O Elias Abraão adorava comemorar. Igual eu comentei com Estrela também, um pouco tempo depois que o Miguelito saiu do ar, a Rede TV lançou um outro programa que também era inspirado em Chaves, que era o Vila Maluca. A Luá chegou a participar também, e durou, acho que uns 4, 5 anos. Então eu acredito que com o Miguelito seria o mesmo, porque era bem produzido, tinha um cenário bacana, o elenco ali, né, o Batelli, a Lara, que, né, são de teatro e tudo. E assim, e realmente a gente fica com isso. Por que não foi para frente, né? O que foi que aconteceu? Eu tinha visto que tinha saído da Folha, que era que tinha um desentendimento entre o Rogério Galo da Rede TV com o Gugu Liberato. Não sei se foi por alguma questão, não sei, de desentendimento entre eles. Mas assim, que pena, porque realmente tinha tudo para poder dar certo e talvez ir mudando, né? Alguma coisa ou outra. Realmente assim... Eu não sei. Assim, eu acho que paralelamente a esse problema de imagem, pode ter acontecido isso que você está falando, porque essas informações na época a gente não tinha, né? A gente tinha mais ou menos o que estava acontecendo ali com a gente. E uma lembrança que você ia comentar, eu te cortei uma lembrança. Você tem boas gravações. Tem muitas coisas. A gente começou a se divertir muito uma época. E aí os roteiros, por exemplo, os roteiristas, eles não eram especialistas na dramaturgia circense, como o Chaves é. Você vê que eles são especialistas. O programa é redondinho, aquilo vai ser eterno, porque é redondinho, né, a dramaturgia. A dramaturgia era feita a partir dos programas infantis, as historinhas infantis.
Então não tinha aquela coisa circense que começa. Não, era uma historinha que tinha começo, meio e fim, mas de com uma outra pegada. Mas eu me lembro uma vez que a gente foi, todos os personagens, as crianças, viravam super-heróis, né? A gente virava super-heróis. Então, assim, a gente tinha que fazer os personagens e os super-heróis, né? É como o Chapolin, por exemplo, né? Aham. Né? E aí cada um era de uma cor, era em cima, porque eles adoravam uma série que tinha. Era que era que cada herói japonês era de uma cor. Eu esqueci o Power nome agora. Rangers? Isso, exatamente. Então, os personagens adoravam o Power Rangers e eles se transformaram no Os heróis. super coloridos, alguma coisa assim. Não me Aham. lembro exatamente do nome que era dado para eles, para esses super-heróis. Então, cada um era de uma cor, né? O Eduardo de uma cor, o Marquinho de uma cor. E aí, quando a gente recebeu o roteiro, eu falei assim, esse roteiro a gente vai poder dar uma enlouquecida. E aí, quando ele falou gravando, a gente já tinha preparado, sem a direção saber, um monte de gag, um monte de brincadeira, que a gente mesmo não se aguentava de tanto que a gente ria, porque nem a direção sabia que a gente estava fazendo determinadas coisas. A gente estava seguindo, né, o roteiro mais duro, mas o conteúdo a gente começou a inventar coisa de super-herói infantil, os superpoderes. Isso eu me lembro que foi assim, a gente tinha que parar de tanto que a gente ria, porque a produção estava rindo também do que a gente tinha aprontado. Então, isso começou a ficar muito divertido tudo. E uma pergunta que todo mundo faz: você tem algum material, alguma foto, algum registro de vídeo, alguma coisa assim da época? Eu não tenho, você sabe que assim, é uma coisa que eu sempre desejei ter, porque eu tinha tudo, assim como Aham. o Bachete, né? Eu tinha tudo, mas eu perdi um apartamento no Entendi. ano 2001 por incêndio, né? Nossa. E aí, imagina, não sobrou história para contar no apartamento, era só a roupa que eu tinha mesmo no corpo, e aí foi uma perda total, tanto que Aham. eu entrei num lugar ali, então aí não tinha, mas eu sempre desejei rever o Miguelito, então para mim agora também, eu sou um espectador, E o eu que, falei que, assim, que nossa, tomara. você tem achado quando você se vê aí há 2 décadas atrás? Olha, é claro que eu acho que o ator, o artista, é muito inquieto. Né? A cada trabalho que faz, a gente descobre milhões. Eu estou numa verticalização na linguagem clownesca, de palhaçaria, né? Há 17 anos. Então, se eu pegasse hoje para fazer esse personagem, ia ser uma outra coisa. Então eu olho com esse olhar de hoje e com o olhar que eu tinha na época. Eu falo, nossa, estava muito duro, por que você não faz? Porque eu não sou eu hoje, né? Era outra pessoa. Então, mas eu me divirto vendo isso, assim. Muitas possibilidades, muita potencialidade que tinha o programa, mas não tinha uma estrutura que propiciasse, não tinha um estudo de roteiro, sabe? Não tinha uma Hermínia Silva, que é mestra em dramaturgia circense, sabe? Uhum. Não tinha o Fernando Neves, que é um professor, ele é do circo antigo, família antiga, que ele dá aulas de cada tipo do circo, né? Então, cada um tem determinado comportamento. Então, não tinha essa estrutura. Então, se a gente fizesse hoje, eu falo assim, nossa, eu tinha que chamar o Fernando Neves para fazer isso, tinha que chamar a Hermínia, tinha que chamar o Fernando Bolognese para ensinar a gente várias coisas. Eu, assim, teria milhões de ideias para dar. Aham. Mas como a gente fez aquilo em 99, acho que foi, era o que a gente tinha para dar. E a Aham. gente se divertiu, acabou se divertindo bastante. E eram outros tempos também, né? Acho que os infantis eram muito fortes, né? Hoje em dia a gente não vê nem espaço, né? A gente É. não vê espaço para infantil, a gente não vê basicamente nada. Igual a Globo produziu o Sítio do Capão Amarelo, não produz nada nem parecido com isso. É uma pena, né? As crianças acabaram ficando assim sem opções mesmo.
É E um verdade. programa como o Miguelito, ele resgatava, né? Era um programa que era brasileiro, assim, bonito esteticamente para criança. Então, assim, seria uma boa. E lá na época que vocês gravavam, vocês chegavam a assistir ou ter ideia como ficaria, como estava sendo? Como que vocês analisavam esse resultado final? Vocês ali, os atores ali. Vocês achavam que ia dar certo, que estava bacana? Ou se sentiam um pouco preso ainda por causa de, às vezes, ter que copiar chaves ou alguma situação assim? Não, a perspectiva era assustadora para a gente, assim. E não era, mas não era uma perspectiva assim de, assim, meu, a gente vai ter que fazer uns bonequinhos, a gente vai ter que fazer brinquedos. Então, tinham muitas cabeças pensando muita coisa. E a gente falava assim, meu, isso daqui eu vou ficar marcado por esse personagem E tinha o medo resto da por minha causa vida. disso? Porque, na verdade, a nossa opção principal é É, teatro, né? é. Então, assim, você vai fazer um personagem que você tem um sonho no teatro, mas as pessoas vão te ver como uma coisa marcante, Aham. acabam não vendo o personagem, acaba vendo aquele personagem da televisão que é marcante fazendo Como é que eu o vou chamar o personagem. Davi Isso. para fazer Jesus Cristo de novo, sendo que ele tá na É, Rede TV fazendo é. Marquinhos? Como vai chamar o Miguelito para fazer Rei Lear, né? Porque não vai ser mais o Davi, vai ser o Aham. Miguelito, o Marquinhos. Barquinhos, né? Para fazer o Rei Lear. Então seria isso, se transformaria nisso, com certeza, né? Assim como o Chaves, né? Se ele É. fosse fazer um Rei Lear, eu falei assim, é o Chaves fazendo o Rei Lear, né? Não importa, né? Que é uma outra coisa, mas é o ator. Com certeza ele ia fazer brilhantemente, com o humor que ele tem, ele ia fazer brilhantemente o Rei Lear. Mas isso assustava a gente, não que seria uma coisa negativa, né? Não Aham. dava para prever, mas era uma coisa que passava na nossa cabeça. E assim, a gente via, a gente tinha um senso crítico muito grande, porque ator de Aham. teatro é muito chato, né? A gente luta por uma perfeição infinita que a gente vai correndo atrás. Então a gente via, a gente ficava apontando o que o outro tinha feito. Olha, aqui não precisava disso. Talvez se você fosse mais comedido, aqui você podia ter uma explosão. Então a gente trocava muito. Então a cada programa a gente ia aprendendo bastante coisa. Isso era bem bacana. E se fosse hoje para fazer alguma coisa parecida com o Miguelito, você acha que toparia ou não? Olha, se fosse uma conversa, não. Você vai ter que fazer igual tal Uhum. coisa. Aí não. Mas fala, olha, essa é a referência, né? A gente tem uma vila e os personagens, eles são pobres. Como que a gente vai fazer? Isso existe, a nossa realidade, né? A gente tem essa Aham. realidade. Por que É, que a gente não faz uma pesquisa numa vila brasileira, sim, né? sim. Para ver realmente, daí discutir, sabe, o racismo estrutural, discutir tudo isso. Aí sim, se fosse aberto para uma coisa nesse sentido, com certeza ia fazer. E aí eu quero perguntar também uma coisa assim que eu achei super bacana, é sobre Doutores da Alegria. Como que você entrou, como que é fazer parte? Então, depois que eu fui para que eu fiz Miguelito, eu perdi meu apartamento, eu fui participar de um festival em Portugal, um festival do Porto, né? Eu fui com um espetáculo solo. E aí eu fui visitar uns amigos na Espanha, fiquei morando lá, e a gente fez um espetáculo, que é o Gato Malhado Andorinha Sinhás, chamava E se eu não for um gato, que era feito só por brasileiros. E a gente viajou trabalhando com crianças. Eu nunca tinha trabalhado tanto assim, viajado tanto com crianças e com crianças de outro país, Aham. falando a língua deles, né? Então era. E o espanhol é muito expressivo, é muito mais. O português, às vezes, a gente fala, nem mexe a boca. Os espanhóis, eles articulam, né? E aí era um outro teatro que eu aprendi a fazer. E eu recebi lá na Espanha a Caru, que ela fazia parte do elenco dos Doutores da Alegria. E ela me falava, encantada de tudo o que era o trabalho, a delicadeza, a sensibilidade, a profundidade, a verticalidade da linguagem que a instituição propõe, né, para os artistas.
E eu ficava apaixonado, falei assim, nossa, eu gostaria, mas eu tô aqui, né? Então, é muito bacana. E eu E tive nessa uma peça de participação. teatro, já tinha isso de palhaço, de clown, ou ainda não? Essa não, eu não Não, trabalhava com a né? linguagem. Eu Ah, vim sim. trabalhar depois, eu vim trabalhar depois. E aí eu me encantei, foi um divisor de águas, o palhaço. Porque o palhaço, ele não é um personagem, você descobre o teu palhaço. O teu palhaço, você não pode copiar o meu palhaço, não vai dar certo. Porque o teu palhaço é o teu palhaço, é uma identidade muito profunda. É você com coragem de mostrar todo o teu ridículo. O palhaço vai por esse caminho, né? E aí, quando eu descobri o palhaço, assim, eu me tornei melhor ator, porque eu tinha muito mais coragem de Aham. passar vergonha como Sai da ator. zona de conforto. Falei assim, meu, se eu errar tudo, tudo bem, né? Então, o palhaço me deu essa coragem de entrar em cena, de propor ideias novas. Então, foi um divisor mesmo. E aí, quando eu voltei pro Brasil, assim, o meu pai faleceu, e aí eu falei assim, perdeu a graça ficar longe da minha família. Daí eu voltei pro Brasil. E entrei em contato com a instituição e me convidaram. Aí a Soraya Said e a Thaís Ferrara falaram assim, você não quer participar aqui, acompanhar com a gente o trabalho dos artistas? Não era nem para fazer parte. E aí quando eu vi, eu já estava dentro, já tinha sido absorvido pela instituição e fiquei muito feliz por isso, Aham. porque é muito sério. Eu acho que não existe outra instituição no Brasil com esse fim artístico, né, com a verticalidade tão séria, né, trabalhando com um público de vulnerabilidade. Né? Então, É um isso público me muito encantou. delicado, muito delicado. E como que vocês fazem para conseguir mesmo tocar naquele momento ali? Porque todas as crianças que estão ali estão muito vulneráveis, né? Estão passando por um momento que eu acho que elas não devem ter essa noção, né? E como que é estar ali com elas, poder estar presente ali, poder, como é que eu vou dizer, conseguir a permissão delas de poder estar ali. Como que acontece isso? Não, essa pergunta é muito. Eu nunca consigo dar a mesma resposta para essa pergunta, é impressionante. Porque é um trabalho. Porque no teatro a gente ensaia até você tá forte e seguro para apresentar para o público. No cinema você decora, estuda o personagem, tem a preparação do ator, você chega lá e apresenta. No hospital você nunca sabe o que vai acontecer. Né? Por mais que a gente tenha muito treino, você entra dentro de um lugar de muitas camadas, muitas camadas. Aí, quando a gente entra, o artista entra de cara limpa, se prepara, se maquia, bota o figurino e começa o trabalho, a gente já se depara com muitas camadas, né? Com os profissionais de saúde, com os pais, com todo mundo que a gente vai cruzando. Então a gente vai tendo que entrando mesmo em camadas emocionais, Aham. psicológicas, uma coisa que é só esse lugar que dá. Esse Uhum. lugar que te deixa por exemplo, se você, hoje mesmo, né? Hoje eu estava no Hospital do Campo Limpo, trabalhando com uma companheira, Pororoca, uma palhaça maravilhosa, né, que tem um carisma incrível. A gente entrou num quarto, tinha uma médica conversando com uma mãe e a mãe chorando. Então a gente entrou, falou assim, hora indevida para palhaço. A gente falou, desculpa, a gente falou para as crianças, assim, a gente volta em seguida. Aí a gente foi para o outro quarto, daí teve toda uma coisa, a gente acelerou o tempo, porque o menino fazia aniversário em novembro, daí ele estava com pressa de fazer aniversário, daí a gente acelerou o tempo, fez festa junina, fez, né, acampamento, fez um monte de coisa até chegar o aniversário dele. Que Né? Daí a gente bacana. comemorou o aniversário e voltamos para o quarto, onde a mãe já estava tranquila ali. Na hora que nós entramos e a gente se apresenta, né, pede licença, porque a gente é médico besteirologista. Quando a gente falou assim, olha, nós somos médicos, na hora a mãe começou a chorar, né? Porque ela estava chorando por alguma coisa. Então a palavra médico simplesmente fez ela chorar. Então a gente se deparou com uma coisa que falou assim, e agora? Que camada que a gente está entrando aqui e como lidar com isso?
né? O que que eu vou ter que trabalhar a empatia em mim para me colocar no lugar daquela mãe, sem saber o que está acontecendo com a cabeça dela, imaginando, para eu, de palhaço, poder fazer alguma coisa. Então são muitas camadas de trabalho, todos os dias, é muito surpreendente. Então não tem uma resposta fixa para isso. Não, mas é algo muito bacana, porque assim, é necessário, né? Igual isso que você contou da criança, isso é super bacana, porque além de você estarem ali atuando, a criança faz parte daquilo, né? Ela é público e também é uma peça, né? Que tá ali com vocês. E como que vocês fazem, às vezes, também para não, como é que eu vou dizer, para não perder também a estrutura, não perder o chão, não se sensibilizar e se perder? Tem alguma forma de pensar? Tem algum treinamento antes de para tentar ser mais forte ali do que o momento, para poder amparar e poder ouvir isso, por exemplo? Porque às vezes você ouvir uma criança que vai fazer aniversário em novembro, que ela já quer que o tempo passe, às vezes nem todo mundo reage bem, né? Não sabe como reagir, como responder. Como que vocês fazem para ter esse jogo de cintura mesmo? Então, a gente tem um treinamento muito, muito potente, né, na Aham. instituição. E os palhaços são, por exemplo, tem a Vera Budi, que faz 32 anos que ela é palhaço de hospital. Ela fundou, ajudou junto com o Wellington Nogueira, ela fundou os Doutores da Alegria. E ela nunca parou de trabalhar num hospital. Então são pessoas que têm tanta informação, que têm tanto conteúdo para dividir, e cada palhaço que está ali também, porque cada um tem a Aham. sua companhia de palhaço, a sua companhia de teatro, e a gente troca muito. Então, agora, você falou dessa preparação, se a gente tem, né, uma preparação para esse lugar, a gente fez uma opção, assim como os profissionais de saúde. Isso. Uma vez eu perguntei para uma enfermeira que a gente tinha perdido 12 crianças no mesmo mês, no hospital de oncologia. E a gente Nossa. se desestruturou, a gente virou pó, eu e meu parceiro. E a gente sentou com a equipe de enfermagem e falou assim: como vocês aguentam isso? Porque é o trabalho de vocês, a vida inteira. Ela falou assim: foi uma opção que a gente fez, a gente criou uma armadura para que isso, sabe, não nos maltrate Aham. tanto. E aí, é essa a resposta. Foi uma opção que a gente fez, né? E o nosso nariz é a nossa armadura, né? Porque a gente está ali para levar para o hospital o universo da criança, né? A criança, ela foi retirada do universo dela porque ela ficou doente, né? A gente leva o universo dela para dentro do hospital. Então, isso ajuda a gente. E nesse momento de pandemia, como que vocês fizeram? O que que aconteceu? Assim, vocês conseguiam fazer apresentações, ou mudou a forma de fazer, ou não teve? Como que ficou essa Foi, questão? foi bem difícil, porque as leis de incentivo, né, que a gente necessita para dar Aham. continuidade, porque é uma instituição que depende, né, Vocês têm esse apoio, o Davi, um apoio bom, ou é muito complicado? Foi muito complicado nesses últimos anos, porque você deve ter acompanhado, foi um ódio aos artistas que era uma É, coisa inexplicável. E isso nos atrapalhou muito, assim, eu correndo o imagino. risco realmente de fechar, de parar o Aham. trabalho. Porque era tanto ódio com a Lei Rouanet, com as leis de incentivo, qualquer coisa que o artista fazia era demonizado. E aí foi muito difícil. A gente, assim, às vezes perdia a esperança de que a gente ia continuar o trabalho no ano seguinte, né? E agora que a gente está recuperando um ar, ainda não recuperou totalmente, mas a gente ainda está recuperando. Porque ficam E se não marcas, fosse, né? porque até Ficam que se rastros. retome, até que Aham. se retome, né? Até que a Margarete Menezes consiga fazer um trabalho contundente, a gente ainda fica nessa suspensão, né? Porque o Uhum. que vai acontecer? A gente precisa de tanto, precisa de ajuda da pessoa física também, tem isso, a Aham. gente depende também. Então tem várias campanhas para isso, né? Do imposto de renda e tudo. Mas eu acho que me perdi na resposta.
Mas é um pouco disso, se vocês têm esse apoio e como que foi na pandemia para poder trabalhar, para poder Ah, na levar pandemia. para as crianças isso. Então, na verdade, a pandemia para mim foi uma coisa. A gente correu um grande risco. As nossas leis eram todas, né, as rubricas todas era para o trabalho presencial. E o Uhum. hospital fechou as portas para a gente não podia mais entrar no hospital. É claro, né, um bom motivo. Uhum. Né? A gente não podia sair para lá espalhando Covid. Então, o hospital era só quem era extremamente necessário no hospital. E aí, o que aconteceu? A gente não tinha, as leis não iam, né, subvencionar uma outra ideia que a gente criasse. E aí, o pessoal, né, do administrativo batalhou muito para mudar algumas rubricas. E a gente Uhum. conseguiu uma parceria muito bacana. E foi nessa época eu virei coordenador artístico dos palhaços. Então, eu peguei uma bomba, né? Eu virei coordenador, teve pandemia e o trabalho não dava para ser feito mais. Era um Oh, meu Deus. pipinão que eu tinha pego, né? Uhum. E foi extremamente estressante emocionalmente, psicologicamente, porque eu tinha que estar no hospital o tempo inteiro vendo as saídas. E a gente achou uma saída, que foi algum profissional de saúde que tivesse a disponibilidade, levaria um tablet até o leito da criança com os dois palhaços. Como a gente está aqui, os Aham. palhaços iam fazer os atendimentos, os teleatendimentos. Então a gente fazia esses atendimentos e em cada leito com uma enfermeira ou um outro profissional de saúde carregando. Então eles eram as nossas pernas, porque só aparecia a nossa cabeça. É bacana, é uma saída assim, né? E como que foi depois o reencontro, né? Quando as coisas foram amenizando, vocês puderam voltar para o hospital. Como que foi essa sensação? E o que que vocês sentiram ali quando, né, essa esperança que as coisas estavam amenizando ali voltou? Como que vocês foram recebidos? A gente não via a hora, porque a gente não suportava mais trabalhar pela internet. É muito limitante para um palhaço que é extremamente expressivo, que bate a cara na porta, que tem uma expressão. Trabalhar aqui, a gente teve que reinventar muito o humor. Aliás, para a gente é muito bom, porque a gente tem que se reinventar o tempo todo, né? O humor que se fazia há 5, 10 anos, ele não pode ser mais feito hoje, ele está ultrapassado. Tem muito humor que era desrespeitoso há tempos atrás, É, que hoje não pode ser feito. Então, o artista ele tem que se reinventar muito. E a gente foi obrigado, assim, às últimas consequências, a se reinventar. E aí, quando a gente voltou, foi uma felicidade. Foi uma felicidade. A única tristeza é que a gente tem que usar uma máscara, mais o nariz, né? Só aparece os aham, olhos. Então, assim, mudou a nossa aham. expressão. Então, o palhaço só é o olho e o nariz. É a única coisa que aparece. Eu espero que um dia a gente consiga tirar a máscara para que seja completo a expressão. E outros projetos que você faz, que você quer contar pra gente? Eu vi que tem Shakespeare para criança, você tem uma companhia também. É, o Ângelo Brandini, ele era dos doutores também e foi da minha turma da Escola de Arte Dramática. E ele tem um grupo, né, uma companhia que chama Vagalum Tum Tum, que só Uhum. faz Shakespeare para Que criança. bacana. Né? E os primeiros espetáculos eram tragédias para crianças. E assim, o desafio, né, de codificar um Shakespeare que é denso, que é tragédia, né? O Hamlet, todos os personagens morrem. Como que você vai falar disso para criança pequena? Então, soluções maravilhosas. O Hamlet, a gente já começava a caveirinha dentro de um cemitério, contando as histórias dos personagens. Então, eram as caveirinhas representando. As crianças apaixonavam por isso. O Rei Lear era uma grande brincadeira, onde as irmãs eram quase umas bruxas que expulsavam o rei, que tinha toda uma referência do aposentado, né, da pessoa que ficou velha e ela é descartada. Então tinha tudo isso. Enquanto os pais choravam, as crianças morriam de rir. Era
Era uma coisa, sempre é uma coisa muito boa apresentar Shakespeare para criança, isso é maravilhoso. E a E companhia é muito premiada. esse público é que anos? É 4 a 10 anos? Como que é? Olha, a gente, não, o Shakespeare é para todas as idades mesmo, mesmo porque assim, a criança está sempre acompanhada dos pais. Então o público adulto é sempre presente. A gente não pode esquecer deles, né? Então a gente sabe que a gente está construindo um espetáculo não só para aquela criança que precisa, né, se divertir, entender o contexto todo, mas o pai precisa acompanhar e admirar também, né? Ele não pode simplesmente estar ali acompanhando uma coisinha para divertir a criança. Então, os pais entram super, adoram os espetáculos. Então, é todas as idades. Bom. Isso é muito bom, que às vezes o pai sente aquele compromisso, nossa, né, vou levar para assistir uma coisa tal, mas quando é algo que vai, né, vai despertar o interesse dele também, nossa, isso é muito... E Shakespeare, olha só que maravilhoso. É É muito verdade. bom. E E como aí que você acontece tem que... essas peças? Como, como assim? Assim, onde que elas são feitas? Vocês rodam o país ou alguns estados? Como que acontece? Para quem quiser Olha, conhecer e assistir. a gente, há 2 semanas, a gente apresentou o Rei Lear, que chama Bobo do Rei, né? Que eu faço o Rei Lear, né? Olha só, estava falando dele. No Bobo do Rei. E em Santos, a gente estava lá apresentando. E assim, foi um sucesso, a casa estava cheia. Então, acaba a Maravilha. pandemia, onde os teatros fecharam, e você volta depois da pandemia, com o público querendo ver teatro, isso para a gente é uma alegria infinita, assim, porque a gente sempre acha que o público vai abandonar, porque a internet vai roubar o nosso público, porque a televisão, porque a Netflix, porque nos streams todos vão roubar o público, mas não, as pessoas são apaixonadas por estar ali vendo teatro 3D, ali o ator vivo na frente. E não tem um conteúdo como que vocês fazem hoje na televisão, nem no streaming, né? A verdade é essa, né? Você não vê Shakespeare para criança em lugar nenhum. E como que você vê isso, essa falta mesmo da televisão em não conseguir, talvez, levar esse tipo de projeto? Você acha que é um preconceito da TV? Você acha que hoje os programas que tem na televisão faltam alguma coisa? O que você acha quando você vê esses conteúdos assim diferentes? Você tocou no começo da live, você falou que não tem mais Aham. Vila Sésamo, É, não tem mais Sítio do Pica-Pau Amarelo, não tem mais é. espaço para esse público na televisão. Tem alguns canais que têm. Esses Aham. canais que têm, pode ser, porque tem desenhos animados inteligentíssimos hoje em dia, Aham. maravilhosos. Esses canais poderiam sim, sabe, acampar isso. Mas aí precisaria um trabalho, um projeto bacana da própria emissora, da TV Cultura ou Uhum. desses canais, né, que tem a programação infantil, de acampar isso, de falar, vamos fazer uma investigação, como transferir, porque na época da pandemia, a gente tentou fazer teatro online. Não Uhum. deu certo. Não deu certo. Foi criado uma outra coisa, um outro produto, né, que a gente não pode chamar de teatro, mas que pode ser um lugar que a gente possa vir a trabalhar, né, essa interpretação, essas propostas para um futuro. Porque acho que apontou-se caminhos na pandemia, mas que não é teatro, mas é uma outra coisa. E eu acho que isso pode acontecer nos canais de televisão. Recriar uma coisa que não é teatro, mas dentro de uma linguagem que a criança vai se apaixonar. Eu lembro que quando eu era mais novo, assim, tinha na cultura, acho que eles apresentavam um programa, que acho que era da rá que era tipo um teleteatro e tudo, e assim, era bem raro, né? É difícil você ver esses programas assim. Esses seus trabalhos em comum acaba que encaixa ali, né? O palhaço, um público infantil. Quando você começou a fazer teatro, você já queria seguir esse caminho ou o caminho que te alcançou mesmo? Não, Esse do clown, do palhaço, do público infantil? não, você sabe que na minha época, né, que eu comecei a fazer teatro, tinha um preconceito muito grande com o teatro infantil. Tanto que a gente ia apresentar alguma coisa, um infantil Aham. ia apresentar no teatro,
O espetáculo adulto só deixava a parte da frente, o proscênio, a cortina para frente, para o teatro infantil. A gente não podia usar atrás, né? Então, porque ali estaria o cenário do adulto, existia muito preconceito. Os espetáculos, por exemplo, pagavam um valor, né? As empresas que compravam espetáculos pagavam um valor determinado para o adulto, a quinta parte para o infantil. É como se fosse muito menos. É para criança, então paga quase nada. Então existia toda essa cultura. Né? Aí veio o Vladimir Capella, veio o João Falcão, veio um monte de gente quebrar isso, o Ângelo Brandini, quebrar isso de falar, não, teatro infantil é um teatro que tem que ser com rigor, com seriedade, e a gente tem que ter o nosso espaço. Então foi um espaço conquistado. Então o ator de teatro tinha um pouco de resistência em fazer infantis, por causa desse olhar, né? E é um público tão rigoroso, né? Porque a criança não assiste qualquer coisa. É o mais rigoroso que existe. Porque ela fala ali na hora, não importa que você está no palco. Ela vai te xingar, ela vai querer ir embora, vai chorar. Então é muito difícil fazer para criança. Para você encantar uma criança, e é uma delícia, né? E a criança no final do espetáculo querer tirar uma foto, vindo rindo, feliz por ter visto o espetáculo. Isso é muito gratificante. E na C22, como que é? Não, perdão, pode continuar que eu te cortei. Porque, assim, na verdade, quando eu fui fazer escola de artes dramática, eu tinha a expectativa, eu tinha vários modelos do que me inspiravam, né? E eram teatros, era drama, né? Eu gostava muito de teatro, um teatro mais potente, Antonin Artaud, falar da loucura humana. Então eu queria Shakespeare, né? Falar de tudo, essa complexidade do ser humano. E isso tudo foi me fazendo trabalhar com gente muito bacana, né? Com Paulo Autran, com Vera Roth, Sérgio Manberti, com gente que eu admirava profundamente, que eu ficava congelado quando eu conhecia, né? Era apresentado, eu falei assim, nossa, e agora? Eu vou ter que trabalhar com essas pessoas. E a partir daí, quando o João Falcão me chamou para fazer um infantil, foi o primeiro, que foi o A Ver Estrelas, eu falei assim, meu, esse espetáculo é genial, claro que eu quero fazer. Então, a partir daí, todos os preconceitos foram embora. E algo assim, bem interessante mesmo, né? Que espero que se mude, porque assim, é tão bacana todos esses projetos que você tem falado. Eu acho que é algo que a gente tem mesmo que conquistar nesse esse espaço mesmo para a criança, né? Poder curtir algo diferente e algo tão inteligente, né? Tão inteligente. E na C22, como que funciona lá? Que também tem um pouco do palhaço também, né? O elenco é... Bom, agora, por exemplo, o último espetáculo da companhia é com um elenco que não é todo palhaço, que é o Ricardo III. O Ricardo III também é denso. É um espetáculo de inveja, de revolta, de vingança. Como traduzir isso? Então, o Ângelo fez um grande musical, né? Então, os atores cantam, os atores fazem muitas coisas e não são palhaços. Mas os espetáculos anteriores eram contados por palhaços sempre. Então, o Otelito é a máscara da comédia dell'arte. O Bobo do Rei, que é o Rei Lear, o Hamlet, é palhaço que levava. E pra gente, assim, o palhaço, ele pode representar. Eu falei para você que não é um personagem, o palhaço. Só que ele pode ser um ator. Assim, eu posso, com um palhaço, falar, eu sou o Hamlet, né? E a criança acredita que aquele palhaço é o Hamlet. Então, o palhaço dá muitas possibilidades. Sim. E é meio caminho andado para você estar ali e ganhar a criança. Ele te permite muitas coisas, né? Te permite, às vezes, errar e acertar ao mesmo tempo, né? Poder ter uma visão diferente, poder se escapar numa palavra ou outra. Isso é muito bacana. A gente se diverte muito, porque é tudo muito ali, né? O palhaço é muito aqui e agora. Né? O palhaço não tem passado e não tem futuro. Ele está muito presente, né? Aquele momento. Então a gente se surpreende muito com os parceiros de cena. Então é um lugar muito vivo. Você tem que estar preparado para o improviso.
né? Alguma coisa errada pode acontecer e você vai ter que se virar naquele momento. Então você não vai poder voltar, gente, deu errado aqui, a gente vai voltar. Não, não existe isso. Você vai ter que fazer uma coisa. E às vezes essa coisa é mais engraçada do que a coisa que você tinha ensaiado 3 meses para fazer, né? Esse susto. Davi, aqui, eu quero te agradecer muito por esse papo. Super, assim, interessante, divertido. Quero te agradecer muito por dar, assim, esse tempo, essa oportunidade de a gente poder te conhecer. Eu tô achando isso muito válido do Miguelito, pra gente poder conhecer, né? Porque a gente tinha 30 segundos de uma chamada que rolava, assim, há uma década. E a gente falava, gente, o Sim. que tá acontecendo? O que é essa série? A gente vai conhecendo as pessoas, as histórias. Eu tô achando isso assim, muito válido, muito interessante. Quero te agradecer pelo vídeo que você mandou. A gente usou no nosso último vídeo lá no canal do YouTube. O pessoal gostou bastante. Não sei se você chegou a ver nos comentários. Eu Essa vi. entrevista nossa aqui foi super divertida. E assim, quero te agradecer muito, desejar todo sucesso. Quando você for aí para teatro, os hospitais, marca aqui a página nos stories para a gente poder estar compartilhando, poder estar falando. Eu fico assim Ah, muito bacana. feliz mesmo, muito feliz mesmo. Todo sucesso, viu? Eu, eu que te agradeço. E assim, eu tenho que pontuar uma coisa. É, quando você me fez o convite, eu fiquei muito assustado. Porque daí eu fui ver os comentários que estavam rolando. Eu falei assim, gente, a gente está na temporada do ódio, né? Que não passa essa temporada de ódio. As pessoas, elas estão muito viscerais. Eu vou destruir essa pessoa e por causa disso eu vou ficar mais conhecido. Eu falei assim, eu não quero participar desse movimento. Quando você me convidou, eu falei assim, não quero. E aí eu fui ver o que a entrevista com o Edu. Eu falei assim, não, nossa, olha o cavalheirismo, né, que tem. Então eu falei assim, não, tem uma esperança aí, não é só aquilo que eu me assustei. Eu Eu tenho não que pontuar entendo o que isso. acontece com a internet. Você vê até aquelas thumb que eles chamam, aquelas capas do YouTube. Tem cada coisa assim de tudo, né? A gente não entende o que está acontecendo com as pessoas. Mas assim, igual no caso do Miguelito, eu vejo muito assim, tem gente que critica, mas sempre vem uns dois ou três também que elogia e rebate naquele comentário. Igual, por exemplo, tinha uma cena que era da Dona Tita com o personagem o Clodoaldo. Era a Lara Córdola e o Luiz Baccelli. E uma cena bem Dona Florinda, bem Seu Madruga. E alguém veio criticando e alguém veio respondendo, cara, você não sabe quem são os atores que estão em cena. Você não conhece a história deles, É, você não está entendendo. Então, assim, realmente as pessoas não... É um preconceito mesmo, né? Elas têm um conceito pré-estipulado que elas não pesquisaram, não sabem o que estão falando. é. E à toa, né? Eu não sei se é para um like, se é para alguma coisa. A gente Eu não acho que assim, entende. o Chaves é apaixonante, né? É apaixonante o Chaves. Os personagens são apaixonantes, a estrutura é apaixonante. É uma coisa que nunca vai morrer, nunca vai ficar velho o Chaves. E como era a referência, aí pronto, né? Aí você já perdeu. Quando você faz uma coisa com referência que é maravilhosa, você já perdeu, né? Você não vai bater aquilo. Então eu acho que as pessoas vão muito por esse viés. Assim, Aham. copiou? A Mas olha, gente eu vou vai te falar, e destruir. tem gente aqui que às vezes segue a página e consegue bater no Chaves também, consegue fazer uns comentários assim que eu fico, cara, eu não tô. Teve Não, uma não vez dá que eu para falei, você acreditar. sabe que você tá numa página de Chaves? Que eu não entendo. Que assim, Por igual o que que você está ator. aqui, né? Né? Porque assim, igual o ator que interpreta o Chaves, lá no México não tinha reprise. Então ele foi produzindo, ele começou a fazer com 40 anos, terminou com quase 70. Então, um ator que envelheceu. Tem cada comentário sobre a aparência do ator que tá velho que você não entende, você não Não, compreende. é, tem Sabe? muita. É essa onda de ódio. Eu acho que vai É... passar. Eu acho que Ah, a gente tem espero. a gente tem a obrigação de ser o antídoto disso, sabe? Eu acho que a gente tem a obrigação de falar para essas pessoas, falar, olha, eu sei que você está querendo fazer sucesso, mas, né, pensa bem. É. E eu quero falar uma coisa também. A gente vai estar em Ribeirão Preto esse final, sexta e sábado, fazendo o espetáculo dos Doutores da Alegria, aquele momento em que a gente fala desse trabalho, essas perguntas que você me fez, Aham. a gente fala de coisas bem emocionantes no espetáculo. Então, quem for de Ribeirão Preto, está convidado. Convite tá aí.
Não, muito obrigado mesmo, viu? E nisso tudo, é igual no caso quando os episódios foram descobertos, por exemplo, né, que o Paulo Dias jogou lá, que ele é neto do Baccelli, até um amigo nosso que assistiu na época e era fã, o Jonathan Zolanda, do Chaspirotados, até ele que começou a falar sobre isso. A primeira coisa que ele falou, eu achei muito interessante, ele falou, gente, cuidado com os comentários, porque foi o neto de um dos atores que tá postando. Então, assim, falta humanidade nas pessoas, né? Assim, Eu e acho. tem espaço para todo mundo, né, cara? Hoje em dia, se você não gostou de algo, tem tanta coisa na internet, tem É verdade, tem só vira a tanta página. coisa. Mas aí as pessoas criam um programa para falar mal, né? Isso que eu acho. Falei assim, nossa, olha, ela perdeu esse tempo para ver, para estudar, para saber o nome dos atores, dos personagens, para falar mal. Falei assim, nossa. É sobrenatural. Aí, tanto que quando eu fui conversar com o neto do Batira, eu falei, olha, vou fazer um vídeo aqui, mandam. Eu acho que ele ficou com medo também de mandar o vídeo. Até no vídeo dele ele fala, olha, tem gente que tá falando isso e isso, mas é o meu avô que tá lá, eu gosto, assisti quando criança. Então, tipo assim, eu acho que tem, né, esse espaço. E eu acho que o Miguelito foi bom mesmo. Eu acho que é uma pena que não tenha continuado, porque, assim, tem vários, diversos programas se inspiraram, ou até mesmo copiaram. Igual tem um vídeo que eu fiz, eu até comparei uma sketch da Turma do Didi, que foi totalmente igual ali, mas, assim, tem espaço para tudo, tem para tanta coisa, e que a gente possa aproveitar esse hype do Miguelito para conhecer trabalhos como o seu, por exemplo, que é incrível, é fantástico. Vamos criar mais esse espaço, né, para a gente poder falar de Nossa, coisa boa, né? eu, assim, na verdade, também aceitei por causa da delicadeza, da tua delicadeza, e também por causa disso. Eu falei assim, acho que as pessoas precisam conhecer as Aham, pessoas, né? Precisam sim. saber que tem uma história por detrás daquilo, que aquilo não foi uma coisa, fizeram e pronto. Não, tem uma história, e teve uma história depois também, né? Que a gente continua aí na batalha por muito tempo. Com certeza. Ó, muito obrigado mesmo. Quem está nos assistindo aí, muito obrigado. Quem estiver vendo no YouTube depois, se inscreve, né? Dá o like aí para a gente poder continuar produzindo mais materiais assim. Davi, todo sucesso. Projetos novos, vai marcando a gente para a gente poder compartilhando. O pessoal tá sério mesmo, muito curioso aí com seus trabalhos, com a sua carreira. E é isso, estamos juntos, viu? Muito obrigado pelo convite, querido. Muita sorte para você no canal e na tua vida. Amém. Para nós. Então, muito obrigado, galera. Boa noite para todos. E a gente se esbarra aí novamente, a qualquer momento. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, gente.